Trump assinou ordem executiva que poderá buscar Bolsonaro dentro do Brasil. Mas que ordem é essa? E outra, Marco Rubio, após fazer cerco aéreo e naval contra o regime de Maduro, prepara para divulgar os novos ministros do STF sorteados pela Lei Magnitsky. Em um cenário de crescente confronto entre o Brasil e os Estados Unidos, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal tem sido apontada como um exemplo de perseguição política. Acusado de liderar uma organização criminosa e tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro é visto por seus aliados como vítima de um sistema judiciário alinhado ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa narrativa ganha força com as declarações recentes do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, que sugere que uma ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump poderia ser usada para proteger seu pai, inclusive com a possibilidade de uma intervenção direta no Brasil. Enquanto isso, os Estados Unidos intensificam sua pressão não apenas contra o Brasil, mas também contra aliados regionais como a Venezuela, ameaçando regimes vistos como autoritários e facilitadores do narcotráfico. A condenação de Bolsonaro, proferida em setembro de 2025, baseia-se nos eventos de 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes invadiram e vandalizaram prédios públicos em Brasília. Críticos da decisão argumentam que não houve envolvimento de armas ou das Forças Armadas, caracterizando o episódio como um ato isolado de vandalismo, explorado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo governo Lula para eliminar opositores. Essa visão alinha-se a padrões observados em governos de esquerda, onde oposições são supostamente silenciadas para perpetuar o poder em uma espécie de caça às bruxas moderna. Bolsonaro, que nega qualquer planejamento de golpe, tem enfrentado restrições crescentes, incluindo a perda de direitos políticos e ameaças à sua segurança pessoal, o que eleva o caso a um patamar internacional. Eduardo Bolsonaro, que desde o início de 2025 reside nos Estados Unidos para articular apoio ao pai, publicou recentemente na rede social X uma análise detalhada sobre como a ordem executiva de Trump poderia ser aplicada. Em uma postagem datada de 16 de setembro de 2025, ele destaca que o ex-presidente brasileiro pode ser enquadrado como vítima de detenção injusta, mesmo não sendo cidadão norte-americano, devido ao interesse nacional dos Estados Unidos na estabilidade regional e na defesa de aliados conservadores. Essa declaração ecoa preocupações de que Bolsonaro corre risco de vida em meio à perseguição e sugere que Washington poderia pressionar ou até atuar diretamente para resgatá-lo do Brasil. A ordem executiva em questão, assinada por Trump em 5 de setembro de 2025 e intitulada Strengthening Efforts to Protect U.S. Nationals from Wrongful Detention Abroad, expande ferramentas diplomáticas para combater detenções políticas no exterior. Originalmente focada em cidadãos norte-americanos, a medida inclui uma cláusula crucial na seção 2, que permite ações em casos de detenção injusta ou ilegal de cidadãos de países terceiros, quando houver interesse nacional dos Estados Unidos. Isso abre precedentes para intervenções em nações aliadas ou estratégicas, com sanções que vão desde restrições econômicas até proibições de viagens e congelamento de ativos. Trump, que já comparou o julgamento de Bolsonaro às suas próprias batalhas judiciais, poderia designar o Brasil como State Sponsor of Wrongful Detention, um rótulo similar ao de patrocinadores de terrorismo, desencadeando penalidades severas. Analistas veem nisso uma ferramenta para extrair concessões ou até facilitar a remoção de indivíduos perseguidos, embora intervenções militares diretas sejam improváveis sem escalada maior. Os Estados Unidos já demonstram força total contra o Brasil em retaliação à condenação. Em julho de 2025, Trump impôs tarifas de 50% sobre importações brasileiras, isentando apenas setores como veículos e aeronaves, o que custou bilhões ao comércio bilateral. Além disso, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, foi sancionado sob a Lei Global Magnitsky, com congelamento de ativos e revogação de vistos por supostas violações de direitos humanos, como censura e prisões arbitrárias. O secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou em 15 de setembro que novas medidas virão em breve,
incluindo a extensão da Lei Magnitsky a outros ministros do Supremo Tribunal Federal que votaram pela prisão de Bolsonaro, como Flávio Dino e Carmen Lúcia. Essa ofensiva não é desproporcional, segundo fontes da Casa Branca, mas uma defesa da liberdade de expressão e da democracia na América Latina. Paralelamente, o governo Lula enfrenta temores com a possível classificação das facções criminosas. Primeiro Comando da Capital, PCC, e Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos. Essa medida, discutida pela consultoria Eurasia Group ainda antes da condenação de Bolsonaro, integra a agenda de Trump contra o narcotráfico regional. Os Estados Unidos já designaram grupos como o Tren de Aragua, da Venezuela, e cartéis mexicanos como terroristas, facilitando sanções e operações conjuntas. O PCC, suspeito assassinato do ex-delegado Rui Ferraz Fontes em 15 de setembro, e o Comando Vermelho representam ameaças à segurança, com laços no setor privado brasileiro, de combustíveis ao agronegócio. Uma designação unilateral pelos Estados Unidos poderia impor sanções secundárias a bancos e empresas que lidem indiretamente com essas facções, afetando transações em dólares e o comércio exterior do Brasil. O governo brasileiro rejeitou em maio de 2025 um pedido formal dos Estados Unidos para adotar essa classificação, argumentando que as facções buscam lucro econômico, não ideologia terrorista, conforme a Lei Antiterrorismo Nacional. No entanto, critérios norte-americanos são mais flexíveis, e especialistas como Christopher Garman prevêem uma decisão nos próximos meses. Agravando as tensões, Lula, em reunião dos BRICS em 8 de setembro, criticou o uso de terrorismo como pretexto para intervenções, especialmente no Caribe, onde os Estados Unidos enviaram forças navais e jatos F-35 para combater narcoterroristas. Essa pressão se estende à Venezuela, aliada próxima de Lula e governada pelo ditador Nicolás Maduro. Os Estados Unidos intensificaram operações contra o narcotráfico venezuelano, com ataques a barcos em águas internacionais que mataram supostos traficantes em setembro de 2025. Trump acusa Maduro de liberar rotas de drogas, e a presença militar no Caribe sinaliza uma ameaça real ao regime. Diplomatas brasileiros temem que a classificação de facções brasileiras como terroristas sirva de ponte para ações contra Maduro, potencialmente derrubando seu governo autoritário por meio de sanções econômicas ou apoio a opositores. Lula condenou essas manobras como incompatíveis com a paz regional, mas a aliança com Maduro expõe o Brasil a retaliações colaterais. As implicações para o Brasil são profundas. A ordem executiva de Trump, combinada com sanções e a luta anti-narcóticos, posiciona os Estados Unidos como uma força total contra regimes vistos como opressores. Para Bolsonaro, isso representa a esperança de alívio da perseguição, com Eduardo articulando que o pai é um preso político, merecedor de proteção internacional. No entanto, uma intervenção direta no Brasil seria controversa, violando soberania e escalando para uma crise diplomática sem precedentes. Enquanto Lula navega nessas águas turbulentas, o risco de isolamento econômico cresce e a região assiste a uma reconfiguração de poder impulsionada por Washington. O futuro depende de negociações, mas a mensagem é clara. Os Estados Unidos não hesitarão em usar seu arsenal para defender interesses e aliados,